Eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu assisti, depois que eu ouvi o programa Sala de Redação, nesse último, acho que foi dia 24 de março, onde participava o jogador Tinga, que havia sido alvo de racismo numa partida que jogou futebol no Peru. E um dos participantes que então do programa que havia convidado ele para participar do programa, foi dar uma opinião, e eu achei bem curiosa a opinião, a forma como ele se expressou. E eu depois... Vamos primeiro ouvir o áudio então dessa parte do programa. Bater na boca, porque o racismo ele é consequência de um sentimento que o cara que é racista, o cara pode ser preconceituoso contra quem tem síndrome de Down, contra quem tem qualquer tipo de deficiência, contra mulher. Então eu acho que a moral é combater esse sentimento absurdo, que a topeira que vai no estádio de futebol chamar o Tinga de macaco é a mesma topeira que pode deixar de dar emprego para uma mulher que tem condições de trabalho, é a mesma. Então assim, a gente precisa eliminar esse sentimento, mas elimina fazendo pequenas ações. Tá todo mundo convidado aqui, eu sei que alguns não têm mais idade de chutar uma bola, mas vocês estão todos convidados aí lá dar o chute contra o preconceito. Esse cara veio aqui pra encher o saco, hein, ó. Sempre. Nossa, impressionante. Eu achei muito curioso porque, na verdade, ele fazia toda uma manifestação contrária a preconceitos que podem haver, seja o preconceito por cor ou por alguma outra diferença que a pessoa possa ter. E no final ele acabou convidando as pessoas para um evento onde ia ter futebol, mas dizendo que elas, já pelo avançado da idade, não teriam condição de, fazendo uma brincadeira nesse sentido. E na hora que eu ouvi isso, me soou meio que como um preconceito, quer dizer, justamente tudo aquilo que ele estava falando contra, ele teria, no final, sido preconceituoso. Mas aí também me questionei em relação a toda essa onda do politicamente correto, quer dizer, hoje em dia também a gente tem uma certa dificuldade de brincar com qualquer coisa porque já pode soar como politicamente incorreto. Eu fiquei meio assim mexido com essa parte da entrevista e resolvi fazer o vídeo a respeito também para fazer uma consideração em relação a socialismo, capitalismo e a questão das diferenças, porque eu acredito que em especial o que vale e de onde a gente deve partir é do respeito às opiniões que cada pessoa tem, a forma como cada um procura construir as suas ideias, e em especial também um respeito às diferenças, quer dizer, diferenças de credo, diferenças de cor, diferenças de aptidão. Se a gente for olhar para a natureza, por exemplo, falando de uma comparação assim, capitalismo, socialismo, né, como a gente deve, na verdade, enaltecer as diferenças. Imagine que um grupo de pássaros ficasse insatisfeito porque outros pássaros são capazes de voar mais alto, ou que outros pássaros são capazes de voar mais rápido, ou outros que têm uma autonomia maior no voo, outros que têm uma condição de caçar melhor dadas as suas habilidades de voo. Na verdade, o que a gente tem que aceitar que a natureza é diferente, os seres são diferentes, né? O Roberto Campos fala isso numa entrevista no Roda Viva, quer dizer, Deus não era socialista, era um grande produtor de desigualdades. Imagine os jogadores de futebol, se todos os jogadores de futebol pudessem jogar no Barcelona. Não poderiam, não é assim. Apenas alguns vão ser capazes de jogar nas melhores equipes. Fazendo uma comparação, por exemplo, do lateral do Grêmio, o Pará, e o Cristiano Ronaldo, que joga no Barcelona. Ambos são destros, ambos têm um apreço por um penteado bacana, né? Mas a diferença técnica é bastante grande. O que não significa necessariamente que o Pará não tenha sucesso como jogador de futebol. Ele tem um enorme sucesso, dado que, tendo uma limitação muito maior na comparação com o Cristiano Ronaldo, ele consegue ter sucesso e jogar numa das grandes equipes do futebol brasileiro. Então a gente tem que, na verdade, entender que cada um vai buscar e pode buscar tirar o máximo de si mesmo. Quer dizer, eu, em algum momento da minha vida, eu podia pensar em ser um jogador de futebol, chega uma hora que tem que cair a realidade, eu vejo, eu não tenho condições eu vou buscar uma outra atividade na qual eu consiga ter sucesso, assim como outras pessoas vão ser médicos, outros vão ser engenheiros, outros vão ser motoristas, e assim por diante. A graça está justamente na diferença. E nesse ponto também vem uma questão das opiniões, quer dizer, o fato de eu defender opiniões liberais, opiniões pró-capitalismo, opiniões de direita, não significa que eu seja despreocupado com desigualdades sociais,
que eu seja defensor de regimes militares ou homofóbico. Muito pelo contrário, eu tenho justamente o respeito pelos indivíduos, eu tenho respeito pelas opções de cada um. Assim como não gosto de, e não acho que é justo com qualquer pessoa, dela ser taxada, por exemplo, de homofóbica simplesmente porque ela se declara de direita. A gente tem que respeitar as opiniões. E nesse aspecto, eu respeito as ideias de esquerda, eu posso até respeitar quem apresente ideias que construam, que auxiliem numa condição de diminuir desigualdades sociais, que na verdade eu acabo não vendo isso através do socialismo. A prova é, a gente vê o exemplo de Venezuela, a gente vê o exemplo de Cuba, mas dentro disso eu digo assim, tranquilamente mantenho a minha cabeça aberta para qualquer um que procure contribuir para o debate, trazer ideias construtivas, né? Porque em especial a gente tem que procurar ter opinião, mas também ser capaz de respeitar as opiniões alheias e ter a nossa cabeça aberta para mudar também a nossa opinião a partir do momento que novos fatos surgem. A gente consegue então, a partir disso, julgar que existe um outro caminho que é o melhor a ser seguido. E aí nesse sentido vai justamente a questão do respeito aos indivíduos, a sua cor de pele, a sua crença religiosa, inclusive se a sua crença for não ter crença nenhuma, a sua vontade de seguir o seu caminho e nós não julgarmos o outro pelas suas escolhas, nós sermos capazes de simplesmente fazermos as nossas escolhas e respeitar os demais. Se você gostou, dá um like, compartilha e eu te espero até a próxima. Um abraço.